Vamos ler esse texto, irmãos. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou teu servo. E perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver a você todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se diante do rei e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? E o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul tudo que pertencia a ele e à sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele. Trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do meu senhor. E Mefibosete, em contrapartida, comerá sempre na minha mesa. E Ziba, até aquele dia, tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E ele tinha um filho jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete passou a viver em Jerusalém, a comer sempre na mesa do rei, e ele ainda assim permanecia aleijado dos seus pés. Já tinha lido essa história? Alguns não, né? A Bíblia tem muitas histórias, a Bíblia é um livro de histórias, e a gente acaba sendo muito seletivo, né? Acaba lendo sempre os mesmos textos e perdendo várias histórias que são muito produtivas e boas para nos ensinar. Hoje eu quero começar falando de um livro, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Já leram esse livro? Não, Silêncio Estarrecedor, ou Um Silêncio Ensurdecedor. Isso é uma obra clássica do século XIX. Victor Hugo escreve esse livro, é um livro muito legal, é um drama, né? Fala do momento de dor, do que estava acontecendo na França, um momento social muito difícil, e ele escreve na sua obra um livro belíssimo, muito bonito, muito dramático, e que tem muito para nos ensinar, e parece muito com a história que a gente vai pensar nela hoje. O principal personagem desse livro é o Jean Valjean. Ele foi preso porque tentou roubar pães para alimentar os seus filhos, e por causa desse roubo, ou da tentativa do roubo, ele ficou 19 anos preso, condenado a trabalhar, a realizar trabalhos forçados. E essa é a história dele. Quando ele foi solto, né, quando ele saiu da prisão, ele saiu com a fama de ser bandido, cruel, então ele não conseguia trabalhar mais, não conseguia mais viver em lugar nenhum. E aí ele estava já entrando em estado de pânico, né? Entrando em colapso já emocional, mental, até que alguém orientou o Jean Valjean a procurar o bispo da cidade. E ele foi à casa do bispo. E o bispo, por sua vez, recebeu o Jean Valjean com todo carinho e com toda a dedicação, como se ele fosse uma pessoa muito importante. E foi assim uma demonstração de bondade voluntária, libertadora, iluminada, que deixou até assim o Jean Valjean constrangido. Ele não esperava aquilo. Então ele deu para ele um quarto muito confortável, uma cama muito boa, alimentou ele, deixou ele bem assim.
E ele ficou ali na casa do bispo. O problema é que ele ficou 19 anos na prisão, injustamente, né? Sofreu muito. Quando saiu da prisão, ele continuou sofrendo, sendo humilhado, perseguido. Então ele tinha muita raiva dentro do coração dele, muita revolta. E também muita desconfiança, ele não confiava em ninguém. Então o que ele fez? De madrugada, depois que todos foram dormir, ele foi lá na cozinha, pegou todos os talheres do bispo, que eram talheres de prata, botou numa sacola e vazou, foi embora. É óbvio que pegaram ele, né? Ele já era um cara esquisito, viram ele andando de forma suspeita, a polícia pegou ele e quando viu que tinha dentro do saco, né, os talheres de prata, descobriu que nos talheres tinham lá as iniciais do nome do bispo. Pô, foi moleza, né? Deu mole, pegaram ele, prenderam ele e levaram na casa do bispo, o bispo poder reconhecer os talheres, que aí seria né, doutora, flagrante, né, uma prova contundente do que tinha acontecido. E eles foram com ele lá. Quando chegaram lá, né, vieram os empregados, aquele alvoroço, tal, ele preso, os talheres na mão. E aí veio o bispo, né, saiu da cama, o que está acontecendo? Tá, não, tá aqui, esse homem pegou os talheres. E agora o bispo olhou para o Jean Valjean, olhou para a polícia, olhou para os talheres, olhou de novo para o Jean e falou assim: isso mesmo, eu não te dei os talheres para você levar, vender, e devia ter levado também os castiçais. Não falei para você levar os castiçais de prata? Fulana, pega os castiçais também para ele levar. Aí a polícia ficou desconcertada, né? Então o bispo sabia, então não foi roubo e tal, não sei o quê. E ele mais ainda, né? Ele ficou em estado de choque. Falou assim, ué, e agora? Quando todos foram embora e ficou só o bispo lá e o Jean Valjean, o bispo deu a ele duas possibilidades: seguir a própria vida com rancor, violência, egoísmo, escuridão, ou abrir a janela da alma e deixar entrar aquela luz. É a cena no livro, também no filme, é muito legal. O bispo chega perto dele e fala assim: o que você vai fazer a partir de agora? Porque na verdade essa história toda que eu te contei é o início da história, porque toda a história dos Miseráveis é depois dessa cena, porque a vida dele se transforma a partir daquele encontro, né? O perdão e o amor gratuito do bispo mudaram a realidade dele completamente. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele se tornou um exemplo e depois tem um drama que acontece em função disso. Aí eu recomendo que você compre o livro, né? Nada de fazer PDF, roubar livro da internet, né? Senão você vai perder a sua salvação. Não faça isso. Compre o livro ou assista o filme. Tem dois filmes que eu recomendo, muito bons. Um com o Liam Neeson, que é um filme bem legal para quem gosta mais de diálogo, de drama, tá? Um filme muito bom. Ou o musical, que foi super premiado, com o Hugh Jackman, né? Russell Crowe, um monte de atores famosos. É um musical muito premiado, mas seja como for, vale a pena assistir o filme, ler o livro e pensar na história, que é uma história do século XIX, muito boa, mas que mostra que a bondade, né, o amor, o perdão e a boa vontade, acima de tudo, são capazes de mudar a realidade das pessoas. Beleza? Então recomendo que você que está assistindo, está aqui, leia o livro, é um livro muito bom. Eu pretendo até trabalhar esse livro esse ano com os alunos, né? Diante dessa história dos Miseráveis aqui e do texto que a gente leu, né, quando Davi descobre 20 anos depois que ele assume o trono, que Saul, seu maior inimigo, aquele que perseguiu ele, queria a cabeça dele num prato, tentou cravar ele numa parede, perseguiu ele por montanhas, vales, cavernas. Depois que Davi assume o trono, ele descobre que tem o herdeiro, porque Mefibosete é herdeiro do trono, de Saul. Então a pergunta que a gente faz agora: o que Davi vai fazer? O que Davi vai fazer com Mefibosete? Ele vai dar lugar à violência, egoísmo, escuridão e eliminar Mefibosete? Porque nós já vimos que Davi, em outras cenas, botou para fora um lado escuro que a gente não sabia que ele tinha, né? Ele queria matar o marido de Abigail, ele queria trazer a arca a todo preço para a cidade e ficou aborrecido com Deus quando o processo foi interrompido, né? Davi está ali de vez em quando dando sinais de que ele tem
escuridão dentro do coração, e ele tem a oportunidade agora de exercer essa raiva, esse rancor, ou se tornar um instrumento capaz de refletir a graça de Deus. Essa é a oportunidade dele. O que ele vai fazer? Essa é a pergunta. Sempre nos lembrando que a história da Bíblia não é sobre Davi nem sobre Mefibosete, é sempre sobre Deus. É o plano de Deus, é a obra de Deus, é o que Deus está fazendo e como nós participamos do que Deus está fazendo. É isso. O Novo Testamento fala sobre isso. A lavoura de Deus, a plantação de Deus, né? A fazenda de Deus, é tudo de Deus. E as pessoas então vão participando. E aí Davi está aí, né, diante de uma nova oportunidade de tomar uma decisão obscura, arrogante, agressiva, ou uma decisão boa. Vamos ver o que ele vai fazer diante dessa circunstância. Bom, a Bíblia vai dizer, antes de acontecer essa cena aí do encontro dele com Mefibosete, que o Senhor dava muitas vitórias a Davi onde quer que ele fosse. 2 Samuel 8,14, o capítulo anterior, que a gente nem vai ler. A Bíblia também diz que depois que aconteceu tudo aquilo com Abigail, com a arca, com o palácio, todas aquelas dificuldades que ele teve, a vida de Davi tomou um rumo e ele se tornou um bom administrador, justo entre todos os cidadãos de Israel. Então ele se tornou um cara muito respeitado. E lá atrás, numa história que nós já vimos aqui, da amizade de Davi com Jonatas, lá atrás ele havia prometido a Saul e a Jonatas que se ele se tornasse rei, se ele tomasse o trono, ele não ia sair por aí exterminando os descendentes, como qualquer rei faria, para não deixar ninguém, né, ninguém sobrar, para não ter vingança, né? Outro dia eu estava vendo um filme no canal desse aí, já tem bastante tempo que eu não vejo filme, eu estava vendo um filme no canal desse aí, um traficante que mandou matar um amigo dele, eu acho que é colombiana o nome do filme, mandou matar e falou assim, ó, mate todos, não deixe ninguém para que não tenha vingança. E aí o cara, na hora de matar a menina que ficou, uma garotinha, ele ficou com pena. Foi ela que veio depois, né, endemoniada, e matou todo mundo. Que é a mesma história, né, que é tão bem descrita pelo Mário Puzo na famosa obra O Poderoso Chefão. É a mesma coisa, que o cara matava todo mundo, matava mulher, matava filho, matava neto, para não ter descendência, para não ter vingança, e foi exatamente o que sobrou que voltou e passou a régua que fala, o cerol, não sobrou ninguém. Então Davi, né, tinha prometido a Saul, para Jonatas, que ele não faria isso, porque Davi tem um outro ímpeto, e quando Deus levanta Davi, como nós já estudamos aqui, já lemos, já meditamos, Deus faz isso para que Davi seja capaz de refletir a luz e não a escuridão, como Saul sempre fez. A lealdade de Deus, que é o que ele diz aqui no versículo número 3 do capítulo que nós lemos. Ó. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Deus é leal, Deus cumpre a sua palavra, e Davi, como o rei de Deus, deveria ser assim, apesar de não ter sido assim em alguns momentos. E a palavra-chave dessa passagem é essa, bondade, porque Davi está ali para expressar o gracioso e infalível amor de Deus. Irmãos e irmãs da verdade e graça, esse é o grande paradoxo da fé. Hoje eu estava, fui sair de carro, fui no mercado, não foi hoje não, foi ontem de manhã, estou perdendo a minha noção, foi ontem, e o cara estava falando, eu liguei numa estação dessa aí qualquer, e o cara estava falando, porque os cristãos, eles dizem que são cristãos, mas eles não demonstram amor. Era uma rádio secular, uma rádio comum, eu liguei para ouvir notícia, e o cara estava falando disso. Muitos cristãos aí querem ódio, querem sangue, querem morte, querem isso, porque os cristãos então estavam falando disso, que é o nosso paradoxo. Nós temos aí um pastor famoso na internet, famosíssimo no Rio de Janeiro, né, que eu não vou dar o nome dele, porque não precisa, né, que adora gritar, ainda não precisa dizer o nome dele, né, e ele de vez em quando, sou crente, mas não sou otário, já viu ele falando?
sou crente, mas não sou otário, sou crente, mas não sou idiota. Ele fala isso toda hora, somos crentes, mas não somos idiota não. Pode vir, vem com o advogado, me processa que eu também... Um amor assim transbordante, né? Um carinho que nos assusta, mas de fato, tirando todos os exageros, esse é um paradoxo da fé cristã. Quando Jesus fala para os seus discípulos, né? Quando alguém te mandar, te ordenar caminhar 1 milha, caminhe 2. Quando alguém te estender a mão e bater na sua face, de uma face, dê a outra. Isso é um paradoxo muito grande, porque parece, nesse momento, que os servos de Deus são mais fragilizados, né? Que eles não podem reagir, que eles não podem tomar postura, que eles não podem isso, que eles não podem aquilo. Mas, de fato, também é verdade na Escritura que o Deus que nós dizemos que servimos, o Deus que nós dizemos que seguimos, aquele a quem nós chamamos de mestre e nós nos autodenominamos discípulos, de fato, ele sempre demonstrou o quê? Humildade, mansidão, temperança, e entre a arrogância, a força e a fragilidade, ele sempre escolheu a fragilidade, sempre deu um passo atrás, por amor, por carinho, por cuidado com a humanidade. Então Davi agora está num paradoxo, ele já tomou uma bordoada de Deus na situação lá da Abigail, tomou outra na situação lá da arca, tomou a terceira na situação do templo, já tomou 3, para aprender que só tem um Deus e um trono. Ele é rei de Israel, mas não é ele que comanda. Que é mais ou menos o que acontece conosco quando nascemos de novo, nos encontramos com Cristo, o Espírito de Deus entra na vida, no coração dos seus servos, então Deus assume o comando. E muitas vezes, aquele a quem nós chamamos de Senhor, permite que os nossos caminhos se tornem tortuosos, difíceis, e quanto mais dificuldade a gente enfrenta, mais a arrogância vai fragilizando, o coração vai ficando humilde, até que a gente, em algum momento, seja lá como for, vai reconhecer que só tem um Senhor. E a gente não tem força para enfrentar tudo, apesar de dizer que tem, né? Tem muitas pessoas que são assim, nós já agimos assim também. Não tem problema, deu errado, eu levanto, faço de novo. Se Deus, a quem nós servimos, fechar as portas, elas não se abrirão mais. Como o texto que nós lemos aqui da última vez. Se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar, a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a vigilância é inútil. É um alerta bíblico. E aí parece que agora Davi, diante das experiências que ele teve, que foram duras, já foram duras, né? Não foram as últimas, ele terá outras, mas até agora foram algumas. Ele parece que está mais propenso a refletir a luz de Deus. Por quê? Porque ele pergunta se há alguém. Ele não quer saber se é alguém saudável, se é qualificado, se é honesto ou se é alguém que mereça. Ele está disposto a ofertar e exercer bondade para a glória de Deus, independentemente de quem seja. É o que ele vai fazer agora. E aí aparece Mefibosete na história, né? Vamos ver agora os efeitos da queda, os efeitos que a queda tem sobre o homem sempre e tem sobre nós também. Lá vem Ziba, que era servo de Saul. E quando Ziba chega, né, Davi pergunta, versículo 2, você é Ziba? E Ziba responde, sou teu servo. Mentira, né, cara? Ele era servo de Saul. Quem é servo de Saul não é servo de Davi. Isso não faz o menor sentido. Não tem condição. Ele monta uma narrativa, porque na verdade, olhando para o texto, depois olhando para o que Mefibosete vai dizer, o que a gente pensa? Nós que estamos lendo o texto, sabemos o que Davi vai fazer, mas Ziba e Mefibosete não sabiam. Pode ser, aí vem a minha conjectura, né, que na cabeça deles, Davi está montando o quê? Uma armadilha, né? Vai pegar todo mundo, vai prender todo mundo, vai matar todo mundo. Então, Saul foi inimigo, as famílias brigaram durante décadas, foi sangrento, foi difícil, mas agora
que Ziba está na pior e está sozinho, ele chega humilde, chama até Davi de Senhor. Mentira, se ele tivesse uma faca ali, eu aposto todas as minhas fortunas lá nas Ilhas Caimã, que ele tivesse a faca, ele dava uma facada em Davi. Mas agora ele está por baixo, então ele chega humilde. E muitos de nós, aí vem uma outra lição legal do texto, muitos de nós também mentimos às vezes, dizendo o que somos sem ser, né? O que pensamos sem pensar, só para preservar nosso status, nossas amizades, as igrejas. A gente fala o que as pessoas querem ouvir para poder nos preservar. Isso é o efeito da queda. É o egoísmo do homem que faz isso. Porque no final das coisas, o que vale é aquele versículo, né, irmãos? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o negócio ficou ruim, né? Então cada um cuida do seu. Então se eu tiver que mentir, se eu tiver que mudar de opinião, ficar em cima do muro, fingir, infelizmente esse é um reflexo da queda que acontece entre nós, entre todos nós, entre os cristãos também acontece a mesma coisa. Quantas vezes, né, eu já ouvi de todo tipo de gente, todo tipo de idade, às vezes no meio de discussões que gerariam mudanças, discussões difíceis, os irmãos falam assim, eu não gosto de dar opinião, eu não quero ficar mal com ninguém, eu quero entrar aqui na igreja, com a minha Bíblia debaixo do braço, depois acabou, eu entro no meu carrinho, vou para casa, pego um ano, eu quero é paz. Parece piedoso, né? Mas é um egoísmo, né? Você está vendo que o bicho está pegando, né? Que o circo está pegando fogo, que pessoas serão injustiçadas e a gente se abstém de se manifestar, né? Não quer manifestar, porque eu cansei de participar de reuniões, de assembleias, de eventos, que o bicho pega, couro come, todo mundo fala, grita, vai tomar uma decisão difícil. Aí às vezes a pessoa que falou, gritou, levantou a mão, na hora do voto ela se abstém. Aí você não entende nada, você por quê? Porque no final o cara quer ficar bem. Quer ficar bem. O Jô Soares, humorista, quando ele tinha aqueles programas, né, segunda-feira à noite de humor, há muitos séculos atrás, ele tinha um personagem que era o Múcio. O Múcio, assim, tudo que você disser ele concorda. Tá frio. É verdade, tá frio. Mas eu tô sentindo calor. É verdade. Pensando bem, não tá tão frio assim. Ele sempre queria ficar, né, igual, nunca se aborrecer, ele nunca entrava em conflito para se preservar. E nós também, né, agimos assim, o que é um efeito da queda, né? É um efeito da queda. Então, a gente mente, a gente engana, mente para a gente mesmo, né? Enfim. Ziba disse, tem um descendente, Saul tem um descendente, filho de Jonatas, neto de Saul, tem lá, que é aleijado. Essa história está lá em 2 Samuel 4, porque quando Saul morre na batalha, Jonatas também morre, e quando a notícia se espalha, né, todo mundo corre. Aí a babá, que estava com a criança no colo, correu e deixou a criança cair. Aí a criança se machucou e não teve conserto. Se fosse hoje era tranquilo, né? Mas naquele tempo não rolou. Então ele disse, tem um descendente, então tem um neto direto, um herdeiro real. Mas aí o mesmo texto vai dizer que ele mora de favor, provavelmente, na casa de uma pessoa pobre, então ele é 2 vezes miserável, porque além de ser aleijado e sofrer, não é pelo fato dele ter deficiência que ele é miserável, é pela circunstância histórica, né? É pelo momento histórico que ele vive, escondido, fugitivo, aleijado, sem suporte, sem família. Então ele vive uma vida de miséria, numa casa pobre, num lugar pobre. Lodebar é um lugar, para Lodebar parece até nome de planeta de Guerra nas Estrelas, né? Onde está o Luke? Está em Lodebar, né? Lodebar é um lugar pobre, né? Horrível, seco. Então assim, ele se tornou uma pessoa desprezível, numa vida desprezível, num lugar desprezível. Então não é um cara pro rei se preocupar, né? Deixa ele lá, pô. É mais ou menos o que o Ziba está dizendo. Deixa ele lá. Deixa ele lá. O próprio Mefibosete, ele se vê como um cão morto. Olha o olhar que ele tinha, né? Quando ele chega na frente do rei, ele se curva e ele pede misericórdia praticamente, diz assim, pô, o rei não pode se preocupar comigo, eu sou um cão morto. E nem foi a opção dele, né? Na verdade ele já nasceu
sob o efeito dessa derrota, porque ele já cresce, né, aleijado, sem o pai, sem o avô, com o reino tomado, ele já está naquela circunstância miserável diante do rei, que agora está tranquilão. Davi agora está numa outra posição. Então só resta Mefibosete a grande humilhação. Ele se humilha mesmo, ele está ali. Depois, numa outra história, ele já muda, né? Porque o ser humano não é mole, né? Ficou por cima, lá na frente, a gente chega lá. Mas até agora, ele está ali, né, humilhado, se reconhece e olha para ele mesmo e vê que não é ninguém, beleza. E isso, irmãos e irmãs da verdade e graça, se parece muito conosco. Tanto Davi como Mefibosete nos representam muito bem nas Escrituras, né? Somos todos assim, como ele. Antes da reconciliação com o Criador, antes do novo nascimento, toda criatura, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, separados, afastados, desligados foram da glória de Deus. E Romanos 6:23, aí o capítulo 6:23, disse que o salário do pecado, por causa dessa separação, é a morte. Ou seja, não tem solução. Estamos todos longe de Deus, sem perspectiva, sem ter em quem confiar, com a nossa vida quebrada, arruinada, e a cada circunstância, as circunstâncias vão nos fragilizando ainda mais, e nós ficamos mais miseráveis e nada nos reanima. E muitas vezes a nossa própria vida, não só o que está dentro de nós, mas por fora, também traz toda essa amargura, todo esse reflexo, toda essa dor. E há momentos na nossa vida que, de fato, a impressão que a gente tem é que tudo vai acabar da pior maneira possível. E sempre pode piorar, né? Ainda tem isso, né? Sempre pode ficar pior. Quer dizer, quantas pessoas eu vejo, às vezes, no seminário, na internet, dizendo: ah, mas a gente sofre o efeito da queda por causa de Adão, por causa dos nossos antepassados. O que isso tem a ver comigo? Diretamente, de uma forma assim muito objetiva, agora, nada, né? Mas tem. Nos alcança. Assim como muitas vezes alguma coisa que os nossos pais, nossos avós fizeram, decisões erradas que eles tomaram há 50 anos, nos alcançam. O que eu tenho a ver com isso? Mas nos alcançam. Assim como decisões erradas que os governantes tomaram há 50 anos, nos alcançam agora. A conta chega, uma hora chega a conta. Para todo mundo chega. Não é verdade? A conta chega. E a conta chegou na vida de Mefibosete. Assim como a conta da queda também chegou na nossa vida. Qual é a chance de Mefibosete morrer aleijado, sozinho, com fome, no ostracismo, uma vez que o Ziba lá, que é o cara que vai ajudar ele, já tem trocentos filhos, milhares de servos, o cara já está todo enrolado. Ele está junto com um cara que está todo enrolado, em dificuldade. Olha Davi dizendo: não vou devolver as terras, sem terra para cultivar, sem trabalho, sem honra, sem moral, sem dinheiro. Tá tudo ruim, tudo ruim. Essa é a realidade da vida do ser humano com relação ao Criador e da nossa própria vida, que muitas vezes tem esses momentos de grande dificuldade. Então, a chance de tudo dar errado daqui para frente é muito grande. E a própria tristeza, a maneira como Mefibosete se comporta, demonstra o que ele sente. E dessa forma, isso também mostra como o tempo, o passado, a história nos afetam de alguma maneira. Bom, a sorte de Mefibosete é que ele pode contar com um cara iluminado como Davi. Já teve seus momentos de escuridão, mas nesse momento ele está bem iluminado, já está mais amadurecido, e ele deseja, como servo de Deus, mostrar a sua lealdade? Não, a lealdade de Deus. Davi, nesse momento, entende, como servo de Deus, que pode ser um instrumento da bondade, da lealdade de Deus para com os seus inimigos. Como Jesus depois vai dizer lá na frente, né? Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos
perseguem. Nossa, esse texto aí é tão brabo que dá vontade de arrancar ele da Bíblia, né? Pesado o texto. Mas a gente vê que o que Jesus está pedindo para os seus discípulos não é tão diferente do que Davi está fazendo agora. Você imagine também, a base de conjectura, né? Vamos ficar fazendo as nossas conjecturas. Quantos servos de Davi ali, que estão com ele há anos, que comeram também, né, como se diz, comeram o sal junto com ele, que foram perseguidos junto com ele, que sangraram junto. Quantos estão ali dizendo agora, Davi, olha só, passa a espada, meu irmão. Imagina quantos conselhos ele está ouvindo, né? Pessoas falando, que isso é Mefibosete, é Ziba, a gente conhece esse cara, ele é traidor, ele vai te trair, passa a espada. Então imagina a pressão. Vocês lembram da cena que nós narramos aqui, quando Davi entra numa caverna, na verdade Saul entra numa caverna, né, para ter aquele momento dele ali, e depois a gente descobre que Davi está lá no fundo da caverna, com todos os seus soldados. Ele diz, chegou a hora, Deus nos entregou, que é sempre assim, né? Tudo que a gente quer fazer, né, irmãos? Vamos fazer um parênteses aqui, tudo que a gente quer fazer muito, e vai fazer, porque a gente quer fazer e vai fazer, para poder ter uma paz interior, a gente diz que é de Deus, né? Foi Deus. Foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que mandou você, né? Foi Deus que me fez passar aqui em frente à concessionária, agora eu vou comprar um carro zero. Foi Deus, tudo de Deus. Quando a gente quer fazer um troço, bota logo Deus no meio, porque isso dá paz à nossa consciência, não é assim? Mas não é assim que funciona. Aí Davi, dentro da... A Bíblia diz que quando ele se aproximou de Saul para dar o golpe, ou para tentar dar um golpe, né, Davi sentiu um peso no seu coração, naquele momento. Deus falou com ele, vai com calma aí, eu te separei para ser rei, mas você ainda não é o rei. Será, mas ainda não é. Nesse momento também ele pode demonstrar toda a sua raiva, a sua força, seu poder. Ele tem muito poder agora, irmãos. Ele já não teve poder nenhum em algum momento, mas nesse momento ele tem muito poder. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer. Mas ele decide, com todo o seu poder, demonstrar a lealdade de Deus. Ele decide assim. Então o que a Bíblia vai nos mostrar? Lembre-se sempre que essa lealdade não é de Davi para com Mefibosete. Essa lealdade é de Deus através de Davi. É sempre Deus fazendo a sua obra. Quando você estiver ajudando alguém, porque você pode, em algum momento da nossa vida a gente consegue, porque Deus nos dá a condição de fazer, financeiramente, às vezes é emocionalmente, às vezes é pedagogicamente, às vezes é suporte, às vezes é conselho, às vezes é abraço, seja como for, quando você tiver a possibilidade de ajudar alguém, de suportar, de sustentar, de amar, lembre-se sempre que não é a sua boa intenção que faz isso, mas é sempre Deus agindo através dos seus servos, dos seus cooperadores, porque o nosso coração é mau, o nosso coração é ruim. O nosso coração sempre tem uma tendência a achar que fomos injustiçados, enganados e que não merecemos passar pelo que passamos. Então, até as músicas dos crentes falam sobre isso. Aqueles que ficaram aí falando de mim, eles vão me ver, minha hora vai chegar. Não tem as músicas assim? Tem um monte, né? Fulano que falou, que disse que aconteceu. A minha hora, a hora da minha vitória vai chegar, a hora da minha vingança. O pessoal diz que é cristão, mas está com sangue escorrendo pela boca aqui. Doido para arrancar a cabeça de alguém. E Davi tinha esse poder. Mas Deus não é assim. O nosso Pai, nós não falamos sobre isso várias vezes, o nosso Pai não é assim. E Jesus fala para os seus discípulos, entre vocês não será assim. Esse é o grande exercício da fé. É o paradoxo. Paulo, inclusive, fala sobre isso nas suas epístolas. Ele diz, fico assustado ao descobrir que muitos de vocês se enfrentam nos tribunais, se processando, lutando uns contra os outros. Então Paulo diz, você não sabe sair perdendo? Sai perdendo, pô. Leva a pior, absorve o golpe, para mostrar que você é filho do Pai Celestial que entregou-se, que é
doador. Ok, mas a gente reconhece que não é fácil mesmo não, é difícil. Nesse momento aqui, de muita autoridade, Davi diz assim, você comerá para sempre na minha mesa, no versículo 7. Na mesa do rei, o rei, os seus filhos, seus súditos, as pessoas que ele ama e o filho do seu maior inimigo. Imagina, Mefibosete se aproximando da mesa, todo mundo olhando, como diria minha mãe, de soslaio, né? Todo mundo olhando assim, com a ponta do olho assim, caramba, esse cara se der um garfo na mão dele, ele parte para dentro do rei. Mas Davi tem coragem e coloca Mefibosete na sua mesa, aquele cara pobre, abandonado, aleijado, com dificuldade, e o que nós temos que lembrar é que essa é a decisão do rei. Não é porque ele merece, não é porque Saul merecia, ou porque Jonatas pediu, ou porque há um clamor. Não, é a decisão do rei. Ele tem autoridade para tomar essa decisão. Então Mefibosete terá a sua vida transformada a partir desse momento, não porque ele mereceu, ou porque a sua família lutou por isso, mas porque o rei decidiu. Não vale usar esse texto para dizer que uma hora a sua vida vai dar uma virada. Quantas vezes você aí, igual Mefibosete, sofreu, mas a tua hora vai chegar. Não, não tem nada a ver com a nossa hora, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o rei. Foi uma decisão do rei, só dele, muitos e muitos anos depois, motivada pelo desejo que ele tem de refletir a glória de Deus. E assim ele faz, e assim as coisas se restabelecem. Então vamos ler agora Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 12 em diante. O texto é até o 24, mas vou ler uma parte só, tá? Jesus disse àquele que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, presta atenção no texto, não convide seus amigos, irmãos e parentes, seus vizinhos ricos, porque se você fizer isso, você pode ser recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres. Convide quem, irmãos? Os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição. Bem bacana o texto, né? E constrangedor, porque no primeiro momento da fala, o que Jesus mostra é o que vai no nosso coração. O que vai no nosso coração? O desejo de amar quem nos ama, o desejo de retribuir a quem nos retribui, o desejo de dar a quem pode nos devolver. É o coração do homem, não tem nada demais, ninguém precisa se sentir culpado porque tem esse sentimento, mas é um reflexo da queda. Difícil e paradoxal é fazer o que Davi fez. Parece até que Jesus está narrando a história de Davi, ou parece até que Davi ouviu o ensinamento de Jesus milhares de anos antes. Quando você der um jantar, um banquete, quiser abençoar alguém, faça por quem não pode te devolver, porque assim você sai perdendo, você não sai ganhando. E se você fizer isso, você será bem-aventurado. Onde está a sua recompensa? Na ressurreição. Legal, né? O coração do homem saindo do seu lugar. Todas as vezes que Davi briga por mulheres, por poder, por palácio, por honra, significa que o coração dele está arraigado naquilo ali. Mas quando ele consegue refletir a glória de Deus, significa que o coração dele se desprendeu e está focado no Senhor. Esse é o grande desafio da vida cristã, irmãos. Arrancar as raízes do nosso coração, das coisas que nos cercam, e colocar a raiz do nosso coração no Criador. Esse é o nosso difícil, paradoxal e grande desafio. Porque nós já vimos que esse Davi que acerta, também erra. Esse que acerta, também erra, mas também acerta. Vamos ver outro texto. Agora vamos ver Apocalipse. Apocalipse,
capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como se fosse o estrondo de muitas águas, como se fossem fortes trovões, uma grande multidão que dizia: aleluia, pois o Senhor reina, reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento, do encontro, das bodas, da festa, e nós já estamos prontos. E então foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro, que são os atos justos dos santos de Deus. E o anjo então me disse, é João dizendo, né? O anjo me disse: escreva, felizes são os convidados para o banquete do Senhor. E acrescentou: estas palavras são palavras verdadeiras. A gente tem uma cena de Davi, milhares de anos atrás, depois o ensinamento de Jesus falando da vida pós-ressurreição, depois em Apocalipse, essa vida pós-ressurreição se cumprindo, mostrando que todos aqueles que se desprenderam dessa vida e foram capazes de refletir a glória de Deus, ainda que não tenham tido recompensa ou retribuição, no dia certo, na hora certa, se sentarão na mesa do rei. Você crê, meu irmão, que você vai se sentar na mesa do rei? Jesus é maior do que Davi. É nisso que nós temos que crer. Jesus é maior do que Davi, e nele, em Cristo, o homem não é só arrancado da pobreza, né, da dificuldade física, do ostracismo político, não. Em Cristo o homem é arrancado da morte para a vida por causa da ação do Espírito Santo. Se Mefibosete recebeu roupas de Davi, se recebeu honra de Davi, os que creram e se encontraram com Cristo recebem de Deus o Espírito de Deus, e como você leu no texto aqui, receberão roupas, vestes puras, que simbolizam os atos, a justiça que brilhou no coração dos servos de Deus. E essa ação do Espírito Santo envolve o cristão e mantém ele firme para se sentar à mesa. E se nós somos cristãos e participamos da mesa do Rei, que é o Cordeiro de Deus, só podemos participar dela porque foi a vontade do Rei que isso acontecesse. Nós somos como Mefibosete. Podemos não estar aleijados fisicamente, mas todos nós estávamos aleijados por dentro, na nossa alma, na nossa mente, distantes, rompidos, na nossa miséria interior, ou como os antigos gostariam de dizer, ou já disseram, né, miseráveis espiritualmente, internamente, né, em profunda escuridão. O rei poderia simplesmente nos banir da sua presença, mas ele decidiu, porque ele tem esse poder, nos colocar sentados na sua mesa. Essas passagens sempre me lembram a história de Esther, da rainha Esther. A rainha Esther, inquirida, pressionada pelos outros hebreus a ir à presença do rei, a pedir misericórdia, a suplicar para que os hebreus fossem poupados de uma carnificina. Ela diz: eu não posso ir à presença do rei sem ser chamada, então orem por mim, clamem a Deus por mim, porque se eu aparecer no salão real, diante do trono, sem ser convocada, eu posso ser banida, eu posso ser presa, eu posso ser morta, eu posso perder a minha vida e nada vai acontecer. Então a Bíblia diz que quando ela, num ato de coragem, após muitas orações dela e dos outros hebreus, ela se dirige à presença do rei, a Bíblia diz que o rei olha para ela de toda a sua autoridade, ele olha para ela com amor, com graça, com misericórdia, e estende o seu cetro para ela, demonstrando o seu favor. E ele diz: pode vir, Esther, até metade do meu reino eu te darei, se você pedir. Então, irmãos, assim como Davi estendeu a sua mão para Mefibosete, assim como o rei da Pérsia estendeu o seu cetro para Esther, o nosso rei, o nosso Deus estendeu a sua mão para nós. Amém, irmãos?
e nos colocou sentado na sua mesa. Cristo nos colocou na sua mesa e agora nós podemos participar do banquete que há pela fé no Deus quando o recebemos. Por causa do sangue derramado na cruz, por causa da sua vida que foi entregue, o banquete foi servido e nós podemos participar desse banquete, da abundância que há em Deus a partir de agora. Nós não chegamos na eternidade ainda não passamos da ressurreição, mas nós que cremos e nascemos de novo, sabemos que Deus já habita em nós nesse momento. E nenhum tipo de ensinamento, doutrina ou sentimento nosso deve nos impedir de crer. Os que realmente se encontraram com Cristo, os que realmente nasceram de novo, o que diz o texto? Que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Aconteça o que acontecer, irmãos, nós já estamos na mesa do Rei, amém, irmãos? Amém. E quando o futuro chegar, o tempo chegar, nós sentaremos com Ele à mesa verdadeiramente. Quem poderia imaginar que quando Davi convidou Mefibosete, aquilo era a representação física de uma realidade eterna. Nós somos os aleijados, nós somos fracos e quebrantados, mas o Rei nos colocou ao seu lado para todo sempre. Eu queria terminar lendo com você o Salmo 36, versículo 5 ao versículo 9. Salmo 36, versículo 5 até o versículo 9, para você marcar na sua Bíblia e meditar sobre esse texto que é tão precioso depois, né? Diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus. Isso me lembra até aquela música do Asaf, né? O teu amor se estende além dos céus. Conhece? Constantemente mostra que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar. Teu amor se estende além dos céus, a tua fidelidade vai além das nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preserva os homens, tanto quanto preserva os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. E por isso eles podem participar do banquete na fartura da tua casa, porque o Senhor decide lhes dar de beber do teu rio de delícias. Em ti está a fonte da vida, e graças à tua luz, Senhor, nós vemos a luz. Amém, irmãos? É isso. A luz do Senhor nos alcançou e nós estamos experimentando já da mesa, do banquete, porque a vida tenta nos entristecer, mas o Senhor traz refrigério ao nosso coração. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e Deus levanta pessoas para nos sustentar. Muitas vezes perdemos a esperança, mas a palavra de Deus arde dentro de nós. Muitas vezes não sabemos o que fazer, a gente atira no que não vê e acerta também o que não vê. E a vida dá umas voltas, né? Igual aquele versículo, não tem? Deus escreve certo por linhas tortas. Seja como for, se nesse momento, quando lemos a palavra, quando olhamos para a história, isso já aquece o nosso coração, já saímos daqui alimentados, imagine quando nós realmente sentarmos na mesa e pudermos comer e cear no banquete do nosso Rei. Aí eu vou agora citar o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, né? Alegrai-vos e fortalecei-vos uns aos outros com essas palavras, ele diz. Então é isso. Todas as vezes que nós tivermos um surto de reclamação e tristeza, que a gente possa se lembrar uns aos outros. Lembre-se, você era nada, agora você senta na mesa do Rei. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque a tua palavra é luz, e porque a tua palavra é luz e o Senhor é a fonte de vida. Os que creram, os que nasceram de novo também enxergam a luz, vivem na luz. E nós te agradecemos, Senhor,
Porque da mesma maneira que Davi deu dignidade a Mefibosete, o Senhor também a cada manhã resgata, restaura a nossa dignidade. Não somos nada, nada somos, nada representamos, nem merecemos, e às vezes é difícil acreditar que conseguimos viver da maneira como vivemos. É surpreendente, mas é uma surpresa que apenas confirma o que a tua palavra já nos ensina, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã o Senhor renova a nossa esperança. Quantos de nós aqui assistindo, meditando depois, se sentem perdidos, confusos, aleijados, desamparados, né? Muita tristeza, muita revolta, muito ódio, sem expectativa. Mas o texto vai nos lembrar que se o Senhor estender a tua mão para nós, se o Senhor estender o teu cetro para nós, independentemente da circunstância que nos cerca, ou da história que tivemos antes, que nos atingiu, seja como for, o Senhor tem autoridade para mudar a nossa realidade. E é nisso que a nossa fé está firmada. Não no nosso mérito, nem na nossa pseudo-autoridade espiritual, nem na força da nossa religião. A nossa fé está firmada na tua verdade, na verdade bíblica que diz que o Senhor é poderoso para mudar a nossa realidade. Mancos num dia, nobres no outro dia. Pobres em algum momento, ricos de repente, desamparados por toda uma jornada, e de repente o Senhor se torna o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor, e é no Senhor, poderoso Deus, que está a nossa esperança e a nossa fortaleza. E pedimos a Ti nessa noite, nesse dia, nesse momento, que nos ajude, Senhor, a resistir firmemente, para que o inimigo não nos confunda e a vida não nos deixe perder essa perspectiva de que não há ninguém maior do que o Senhor, não há nenhum homem maior do que o Senhor, não há nada nesse universo, na terra, acima ou abaixo da terra, que seja maior do que o Senhor. Nós cremos que o Senhor é o grande Rei, e esse grande Rei vem em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor.